É. Bom, nós vamos dar continuidade então. Nós estamos atrasados de acordo com a programação prevista. O Lucas teve algum problema de conexão. Nós estamos Maurício, né? Será que agora? Então nós vamos convidar o Maurício, então, para que venha se apresentar. O Maurício Martins Nunes. Seja bem-vindo, Maurício. Abrir a tela. Abriu o áudio. Olá, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Se puder iniciar se apresentando o contexto de sua pesquisa. Você tem 10 minutos para poder fazer a sua apresentação, depois a gente entra para conversar com você, tá ok? Beleza. Tá ok. Fique à vontade. Tá. Eu não fiz o treinamento para ver como é que funciona, mas eu não consegui, mas vamos ver o que dá para fazer aqui. Você vai compartilhar... Vai compartilhar o share? Tá. Slides? Vou. Isso. Se você tem áudio, não esqueça na segunda tela, clicar no botãozinho inferior, bem pequeno, no canto inferior esquerdo, na segunda tela. Não tem áudio, não. Então não vai precisar. Deixa eu ver. Ele não está habilitando aqui a sua tela inteira. Eu quero a tela inteira, mas ele não está habilitando. Clica na tela. Tá. Clica na tela. Isso. Daí ele habilita. Perfeito. Deixa eu só... Deixa eu ver... Tá aí? Ok? Alô? Eu não estou conseguindo ouvir. Alguém me dá um retorno se vocês estão me ouvindo, se a minha rede está ok? Alô? Tá aparecendo a tela. Tá a tela, mas e o meu áudio tá ok? Sim. Tá bom. Então, eu vou apresentar antes, né? Então, eu sou Maurício Nunes, eu sou animador, mas tive uma formação em design. Eu me formei em design na UFPE, fui aluno do Marcos Butini, que apresentou ontem e hoje um trabalho. Devo boa parte dessa minha aproximação com a academia, tal, por ele, assim. A primeira cadeira de animação que eu tive no curso foi ele que ministrou, e foi bem importante para mim. Só que eu desenvolvi uma carreira mais pelo mercado. Eu iniciei como animador 2D, fazendo de tudo um pouco, isso em Recife, games, publicidade, e também alguns trabalhos autorais. Pela universidade, a gente montou um grupo de estudo de stop motion, e aí o meu trabalho como animador ele foi se desenvolvendo um pouco mais para outras áreas. Também vim desenvolvendo um trabalho como educador. O projeto que o Marcos Butini apresentou ontem sobre o CineSESI, eu que encabecei por um bom tempo, assim, fiz parte dele até o final, os 10 anos, e foi o nosso grande laboratório para estudar diversas técnicas. Então, hoje eu me digo animador, mas não de uma técnica só. Então, eu estudo a amplitude de por onde a animação pode ir, iniciando pelo o 2D tradicional, mesa de luz, indo para o digital, com mesa digitalizadora, stop motion, e com esse grupo de estudo e com o CineSESI, a gente teve a chance de experimentar muita coisa, e o trabalho que eu venho apresentar aqui hoje, que é sobre o Strata Cut, eu não sei se todo mundo aí conhece, é uma técnica bem específica e que eu vou dizer um pouquinho hoje sobre. Então, o Strata Cut, ele tem uma história ainda não muito relatada sobre alguns processos, mas ela basicamente foi desenvolvida por um animador americano chamado David Daniels, mas com algumas experiências anteriores. Mas a gente fala que animar em Strata Cut é como esculpir. Então,
nesse meu resumo de artigo, eu falo um pouco sobre a ideia de que no Stratacut, a frase, a tão célebre frase do Tarkovsky, né, que cinema seria esculpir o tempo, no Stratacut isso ganha materialidade, né, isso ganha uma coisa física. A escultura é, de fato, a animação, ela seria, a timeline é concreta, que isso foi a coisa que mais me encantou com esse processo, é uma maneira completamente exclusiva de se animar e de se pensar animação. Tem algumas coisas bibliográficas sobre a Maureen Furniss, que é uma pesquisadora americana e que tem muitos livros sobre, ela relata algumas coisas, basicamente sobre o David Daniels, e quando eu comecei a me aproximar desse tema foi depois que o David Daniels veio para o Brasil pelo Animamundi. Ele deu uma masterclass lá, eu não fui, eu não estava lá, mas duas amigas foram, Renata Klaus e Nara Normandi, se eu não me engano, e aí o Diego Akel também, que é um grande amigo de festivais e de encontros desse universo, trouxeram para mim esse conhecimento. Então, o Akel, que conversou com ele, trouxe muita coisa, muito material, e eu comecei a entrar em contato com isso e fiquei encantado com essa outra possibilidade de animar, né? Então, eu vinha já do 2D, pensando em pose-to-pose, straight-ahead, stop-motion, com a sua forma mais física ali, e o Stratacut ele vem como uma forma completamente diferente de tudo. Tem uma coisa ainda de termos, o David Daniels, ele cunhou esse termo, Stratacut, então algumas pessoas usam de um jeito, com hífen, sem hífen, com i, é uma coisa que ainda está... O David Daniels usa assim, junto, pelo site, mas às vezes, quando ele escreve, ele usa o hífen e tal. Então, assim, tem alguns experimentos anteriores ao David Daniels, o Oscar Fincher fez alguns experimentos com cera, então ele tem algumas coisas em filmes mais conhecidos, tem esse Wax Experiments, que foi vários experimentos entre 21 e 26, e ele fez essa máquina que seria para cortar cera. Então ele monta esses blocos e, como uma guilhotina, ele vai cortando e vai apresentando a parte interna da imagem, né? Uma coisa que eu não tinha dito ainda, que esse modo de operar como uma escultura, né? Então a gente anima montando um bloco, o que o David Daniels chama de time blocks, nessa essa linha do tempo física, a gente pensa como uma escultura, mas o que importa são as imagens internas a essa escultura, né? Uma outra relação que se cria muito com as imagens extraídas da ressonância magnética, né, que ela faz isso, ela tira imagens de estratos do corpo humano ou de outros objetos, e que tem uma relação parecida. Óbvio que não é uma coisa que você anima, então ele só extrai a imagem, né? E tem essa outra patente, aí tem uma patente do Douglas Crockwell, de 48, que ele descreve esse processo de extrair imagem. Então, ele mostra a película aqui do lado, a figura 6, a figura 2, ele mostra como é que se projeta isso, né? Então, tipo, se eu quero... O David Daniels, ele usa muito a figura do cone, né? Então, se eu quero que um círculo se expanda, eu construo um cone. Então, isso são vocábulos visuais que ele foi desenvolvendo, e não ele só, você vê que o Crockwell já tinha essa sacada. Eu não tive ainda acesso a nenhuma animação feita pelo Crockwell, mas eu sei de alguns trabalhos experimentais dele, mas não vi ainda nenhum Stratacut dele, né? Eu não vi nada parecido. Ele chama isso de método de produção animada com figuras em movimento, né? Então, assim, esse vocábulo de imagens que o David Daniels vai elaborar isso muito bem, e como alguns disseram aqui hoje, a MTV foi um lugar importante para desaguar
essa obra. Então, o David Daniels ele inicia esse trabalho com um curta chamado Buzzbox, que está online. O trabalho do David Daniels tem muita coisa online, ele é muito generoso, assim. Então, ele compartilha processo, ele tem um canal no YouTube, tem um site, e ele, até onde eu vejo, ele é bem acessível. Eu ainda não entrei em contato com ele, mas sei de próximos que ele é bem acessível. E aí está o grande lance, assim, ele desenvolveu a técnica, ele fez ela ir para um lugar muito especial, não só com essa maneira especial de animar, mas com a visualidade que isso traz, né? Então, essa técnica específica de animar também traz imagens específicas e, consequentemente, mensagens específicas. Então, tem uma coisa dele muito forte com esse mundo psicodélico, uso de psicoativos, então, e de estímulos visuais intensos. Esse Buzzbox tem relatos de que ele ia para ele tinha uma Kombi, uma van, ia para um lugar, tomava um ácido e ficava criando esses blocos. Então, um processo que o que gera disso tem muito a ver com essa busca, né? Essa busca pessoal aí do autor. E aí, o grande lance é esse, para mim hoje, que estou pesquisando isso, que estou tentando animar algumas coisas nisso, como ir além do David Daniels. E tem assim, ele trabalha basicamente com massa de modelar, né? Então, o que o Fincher tinha com uma cera, o David Daniels desenvolveu isso com massa de modelar, então, estritamente isso, ele usa facas para fazer esses extratos, sejam ele pela vertical, tabletop, como a imagem aí mostra, seja pela horizontal, com travelings e câmeras se aproximando, ou blocos se aproximando. E aí eu encontrei dois materiais que eu acho bem interessante. Um é um curta, o Wave of Grain, do Kate Scratch, que ele vai lixando uma madeira e vai apresentando o desenvolvimento dos nós e das camadas de desenvolvimento da árvore, né? Então, ele vai revelando através de extratos. Então, o processo de extração de quadros é idêntico, quer dizer, é muito semelhante ao do Stratacut, só que quem animou isso foi a natureza, né? Então, que é muito parecido com o da ressonância magnética, que dá imagens muito bonitas, mas quem animou isso não foi você, foi a natureza. E também tem os zootrópios 3D do Akinori Goto, que faz um trabalho muito específico, bem diferente, mas que eu ainda encontro essa semelhança no trabalho do Daniels com o Stratacut, que é justamente ele cria zootrópios, ou seja, animações em loop circulares, e o extrato dele é feito com a luz. Ele usa software 3D, imprime as figuras em 3D, e com a luz ele revela o frame, né? Essa imagem aí, ela não funcionaria, quer dizer, se bem que a do Akinori Goto, ela funciona em vida ao vivo, né? Não é só pela tela. Você vendo lá, ela funciona, o gesto acontece. Então tem também aí uma macisma entre o que em que lugar que está essa animação do Goto. E aí uma outra coisa que eu queria dizer era sobre os experimentos de Stratacut aqui no Brasil, que a gente tem muito pouca coisa ainda. O Akel, como um dos grandes caras da animação experimental do Brasil, é um dos que mais testou. Ele fez um teste, quer dizer, ele fez um trecho da homenagem de 20 anos ao Animamundi com o Josimário Façanha, que é um camarada dele, lá do Ceará, do núcleo de animação da Casa Amarela.
E ele fez também um trecho da abertura da série Angeli the Killer, da Koala Filmes, e também com o Josimário. E aí eu, junto com o pessoal de Recife, a gente fez, no mesmo ano que eu entrei em contato, a gente se estimulou a fazer alguma coisa em Stratacut, a gente fez a vinheta do Festival Internacional de Animação de Pernambuco, que é o Animage, junto aí com a Nara, a Renato, o Diego e o Paulo. O Paulo que o Butini hoje disse como o grande nome aí da animação experimental pernambucana. E aí eu aprovei um curta-metragem em Stratacut, estou desenvolvendo ele. Esse é um frame desse trabalho. Eu não coloquei aqui, tem um videozinho de acho que 8 minutos, é só um loop sobre essa imagem aqui, que eu queria ver se eu consigo passar, mas eu não consegui colocar direto aqui na minha apresentação. Eu queria ver se eu consigo passar. Vocês estão conseguindo ver? Sim? Ele está um pouco pixelado, Maurício. Mas ele tem algum som? Não, não tem som. É Não só um tem som loop, ainda. só para mostrar esse exercício de animar o bloco e esse resultado que eu cheguei. É só um loop, é bem rapidinho. Mas a imagem está conseguindo ver, entender, não? Deixa eu ver aqui como é que está aparecendo. Pelo que eu estou achando, acho que... Pelo que eu estou vendo aqui, acho que está ok. É isso. É isso aí. O material com esse fatiamento de massa, eu acho incrível porque dá tridimensionalidade para a animação, né? Acho que esse é o principal ponto de análise, né? De todas as formas. A gente chegou a estudar esse semestre num dos encontros do núcleo, os trabalhos, né, do David Daniels, que são exemplares, né, e eu acho que a gente tem que servir como referência, né, por essa questão dessa tridimensão da animação, né, diferente, é o palpável, né, que a gente fala, né, porque não é um 3D digital, né, ele é muito interessante. Com relação ao teu trabalho, você está desenvolvendo ainda essa animação? Ou você... Estou desenvolvendo. E como que vai? Qual os desafios de você fazer, de fazê-la, né? Porque eu não sei, mas são poucas pessoas que realmente se dedicam, se interessaram pela técnica em si, né? Você teve alguma dificuldade para encontrar isso na teoria, na parte prática também, né? Então, o processo de eu me aproximar disso é para desvendar esse mistério de como é que funciona a lógica de animar com essa técnica. Então, assim, muitas pessoas me perguntam, mas e aí, depois do curta, você vai fazer outra coisa em Stratacut? Eu não sei. Pode ser que, tipo, é mais uma ferramenta que eu tenho para o meu trabalho, assim. Então, a dificuldade é justamente essa, assim, de conseguir se debruçar diante disso, né? Eu consegui aprovar esse projeto num edital público, venho assim arrastando ele há muito tempo, porque ele precisa de muita dedicação e... Ele vai gerar um curta. Isso, um curta, mas que eu estou tentando... Esse resumo de artigo, esse artigo com Butini, é uma tentativa de aproximar esse meu trabalho também de um trabalho acadêmico. Assim. Então, eu quero poder descrever esse processo de entendimento desse tipo de animação específica, porque ele está em um lugar tão específico que o meu conhecimento de 2D serve, o meu conhecimento de stop motion serve, o meu conhecimento
com as coisas manuais, com arte em geral, tudo que eu trouxe até hoje, ele funciona muito bem. Então, eu tenho a intenção de que ele vire o meu trabalho de mestrado, assim, finalmente. Nossa, é um desafio. E me diga uma coisa com relação ao reaproveitamento do material, né? Você tem. Como que é isso, né? Porque eu não faço nem ideia. Você corta e depois, na hora de cortar, não vai unindo isso aí? Então, eu tirei, assim, esse é o bloco montado, tá? Eu já cortei ele, né? Eu já filmei ele, eu já registrei. Só que aí eu deixei todos os frames aqui para dar essa noção de como é que fica o bloco. Então, eu venho assim, o David Daniels, ele fez uma coisa que eu acho bem interessante, que ele tentou preservar os quadros, porque cada frame disso vira um desenho bem legal, um desenho bem bonito, né? Então, tipo, esse meu aqui, cada frame disso, ele é físico. Então, e quanto tem de espessura o frame em si? Então, muda um pouco, porque isso também é uma outra coisa que é um detalhe muito interessante, que o frame rate da animação, ele é dado pela espessura. Então, quer dizer, é dado pela espessura também. Então, se eu quero que uma cena fique muito lenta, se eu cortar bem fininho, eu consigo ela bem lenta. Então, tipo, a minha máquina de corte é um pouco diferente da do Daniels, que ele usa faca, mas eu não encontrei nenhuma faca que fizesse um corte bom e que não arranhasse o desenho. Então, eu corto com arame, só que hoje é corda de violão. Eu uso a corda de violão, eu uso o mizinho de aço inox para cortar. Eu criei uma tracana, como uma guilhotina assim, e eu corto esse bloco, e aí a espessura também o meu timing, ele é dado também pelo corte. Esse bloco aqui, ele está com 0,5 centímetro, 5 milímetros, né? Nossa, é muito interessante isso, porque deve dar um trabalho para você pensar no negócio, né? Na dimensão dele, né? Crescendo e depois para fazer sentido, né? Talvez, ou se for objetivo, né? Ter enredo, né? Na verdade, todos os trabalhos dão trabalho. A questão é que muda o estilo do trabalho, né? É isso aí. Obrigado pela sua participação, Maurício. Desculpe se eu pareço um pouco acelerar o fechamento agora. Nós vamos passar para outra fala. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns. Valeu. Nós tivemos antes um programa Parabéns, de conexão. Viu? Só deixar registrado que a galera de Pernambuco está toda aqui. Hoje eu estou em Maceió, mas a galera está toda ligada. Paulo tá por aí. Eu sei que a Cris Quaresma vai entrar aí daqui a pouco. Acho que é a próxima. Então, quando ver Cris, vamos nessa. Tá bom. Tá ótimo. Obrigado. Tchau. Abraço para vocês de Pernambuco. Eu quero sair daqui, quero ir para aí. Ok, gente. O Nordeste inteiro tá aí cheio. Nós tivemos problema de conexão antes. O Lucas, a gente vai chamar ele novamente. Como foi interrompido um pouco no início da fala, a conexão dele estava bem ruim. Agora a gente já vê. Opa! Então a gente combinou que o Lucas. Não, a gente combinou que você vai começar do novo, começa com um piquezinho, porque a gente já mudou o canal para 2 outras falas nesse meio tempo. Então você pega do início, recobra e vai lá, tá bom? Tá bom. Seja bem-vindo, Lucas.